Fala, família da Natação Criativa! Vamos para mais um episódio de podcast. Queria agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube ou pelo Spotify. Agradecer você que acompanha a gente pelo canal do Instagram, 90 mil inscritos. Você que realiza os cursos pela plataforma Educar, você que deixa comentários, sugere palestrantes, temas. Muito obrigado pela presença. E hoje eu tenho a presença ilustre da doutora Marcela Pozzi Cardoso, otorrino. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Renato. Obrigado pelo convite de estar aqui falando sobre um assunto tão interessante e que chega bastante para a gente no consultório. E é um prazer estar aqui com você. E queria, para iniciar, você falasse um pouco para o nosso público. Quem é a doutora Marcela Pozzi Cardoso? Bom, eu sou médica otorrinolaringologista, sou formada em medicina já há 20 anos. Fiz residência aqui em São Paulo, no Hospital Servidor Estadual. E eu escolhi essa área de atuação por ser uma área que mexe muito com os nossos sentidos, né? Audição, olfato, e o quanto que isso é importante para o nosso desenvolvimento e para a nossa interação com o mundo. E dentro dessa área de otorrinolaringologia, essa questão da comunicação e da interação com os outros, eu segui pela área da foniatria, que eu estou terminando a minha pós-graduação, que é exatamente uma área da atuação da otorrino que lida com isso, com a linguagem, com o desenvolvimento das crianças e o quanto que isso é tão importante, né? E quanto que isso tem muito a ver até com o papo que a gente vai ter hoje aqui. Você já começou falando aí dos sentidos, do desenvolvimento motor, desenvolvimento da fala. Qual a importância do contato da criança ou até do bebê, logo no nascimento, com a água? Isso auxilia? É interessante porque, assim, a gente vem de um meio líquido, né? A gente está lá dentro da barriga da mãe, tomando banho, digamos assim, nadando ali no líquido amniótico. E é ali que a gente já tem os nossos primeiros... nosso primeiro sentido que a gente desenvolve, que é o tato. A gente desenvolve o tato com 5, 6 semanas de gestação. E a partir daí que a gente começa a ter noção, desde lá de dentro da barriga, do nosso corpo. Então, o primeiro contato do feto com a parede do útero da mãe, com aquele líquido amniótico, ele já vai tendo uma certa consciência, que não é uma consciência, né, gente? Mas é uma interna de lateralidade, tudo isso. E quando você põe um neném na água, ele se sente à vontade, porque é um meio que ele já estava meio ali acostumado. Então, isso é muito importante, porque ele começa a ter essa percepção do próprio corpo, né? E o contato com a água ajuda muito nisso. Só que alguns pais, eles têm algum receio de colocar a criança logo no início, que a gente tem alguns mitos, por exemplo, das infecções no ouvido com o mergulho, que mergulhar a criança vai dar otite. E foi até uma pergunta da Tereza Brasil, né? Então, sobre essas otite que dão na criança, isso acontece, não acontece? E a gente vê isso até nos números da natação. A gente tem um estudo na metodologia Gustavo Borges que acompanharam 386 academias. E dessas academias, 1% eram bebês até 12 meses. De bebês de 13 a 24 meses, já aumentou para 9%. De 25 a 36 meses, 12%. Aí quando chega ali nos 3, 4 anos, que a gente tem um aumento, que é a adaptação, aí tinha 29%, e quando chega na iniciação, 31%. Então, se a gente comparar um bebê para iniciação, 1% só... É muito pouco, né? É muito pouco, mas geralmente a gente vê muito desse mito, dos pais que têm esse receio que vai afundar, vai dar otite. Na verdade, assim... a questão da otite externa, né, que é essa otite que a gente fala, que é o ouvido do nadador, né? A otite do nadador. É um mito. Porque, assim, o conduto auditivo do neném ele é muito estreitinho. Então, até para entrar água nesse conduto auditivo é difícil. Então, a questão do mergulhar não vai predispor a ter mais otites de repetição, nada disso. Tem alguns cuidados que você tem que ter, lógico, quando sai da piscina, mas não só com o bebê. Todo mundo que faz natação, que pratica uma atividade na água, tem cuidados que tem que ter com o ouvido, mas dizer que o mergulho no neném vai ter mais otites é um mito, não é uma verdade, porque o canal auditivo dele ele é muito estreitinho, ele é muito pequeno, então não favorece a entrada de água, não é? E fora a proteção do cerúmen, tudo isso que protege o conduto auditivo. E você comentou que tem que ter algumas precauções ou algum cuidado pós contato com a água, com a piscina, quais seriam esses? Principal, saiu da piscina, secar o ouvido.
com a toalha. Nunca, em hipótese nenhuma, colocar cotonete ou qualquer outra coisa dentro do ouvido. Porque isso sim é ruim. Porque quando você coloca um cotonete no ouvido, ou às vezes tem muito pai que fala, não, mas eu não ponho cotonete porque é muito grande. Mas eu faço um cotonete de palito de dente. Chega a dar aflição. Por quê? Porque você vai introduzir um objeto dentro de um canal auditivo, a chance de você machucar é muito grande. E aí sim você predispõe a otite de repetição. Porque quando você escarifica essa pele, quer dizer, você machucou essa pele e vai entrar a água ali dentro, a chance de ter infecção é muito maior. Então, secar com a toalha ou com uma fraldinha, bem sequinho depois. Às vezes, pegar um secador de cabelo uma distância maior, dar uma distância grande do ouvido e secar esse ouvido também com o secador na parte mais... No secador mais não tão quente, né? Não para secar o cabelo, mas aquela parte mais de ventilação. Isso tudo favorece. Você está protegendo seu ouvido, está secando, evitando as infecções. Mas nunca coloque nada no ouvido. A gente deixou umas caixinhas abertas aí para perguntas. A gente teve a pergunta da Tereza Egino, que ela falou do álcool, de pingar o álcool para sair essa água. Isso também, já vi muitos nadadores fazendo, até nadadores de alto nível ali executando isso. Sim, na verdade, tem algumas coisas que a gente pode fazer. Não o álcool mesmo, tá? Mas tem algumas medicações, algumas coisas manipuladas que a gente realmente pode colocar. Mas o álcool puro, pegar o álcool e pingar no ouvido, também não é a melhor recomendação. Porque pode machucar. O álcool, ele vai tirar uma proteção da pele, porque ele vai secar essa pele. A gente tem que pensar que o ouvido, ele é revestido por pele e tem o cerúmen, que é uma glândula sudorípara modificada. Então, a cera, na verdade, é a nossa proteção. Cera não é sujeira, não tem que ficar tirando cera do ouvido. Mas quando você pinga o álcool diretamente, essa pele resseca. Então, ela favorece, também pode favorecer coceira, descamação, né? Ficar saindo casquinha do ouvido e, às vezes, até infecção mesmo. Então, o ideal é assim, será que eu preciso pingar um remédio? Procura otorrino. Porque a gente tem como... Algumas medicações, realmente, a gente pode até pingar depois que saiu da piscina para ajudar a secar, a tirar essa água. Mas não sai pingando qualquer coisa no ouvido. E vamos lá, a gente teve as precauções, teve tudo, só que a gente está tendo aquelas otites recorrentes. Aí foi até uma pergunta da Érica Martins ali pelo canal da Natação Criativa. O que fazer com essas otites recorrentes? Então, Érica, no caso das otites recorrentes, primeiro de tudo, precisa procurar um otorrinolaringologista, para a gente poder saber o que está acontecendo, né? Então, examinar esse ouvido, ver se ele não está... Por que está tendo otite de repetição? Será que está infectado ou contaminado com fungo e precisa de um tratamento mais demorado para poder consertar não, mas resolver essa questão do ouvido? Será que tem... O que está acontecendo com esse ouvido? Num primeiro momento, quando a pessoa, que tanto a criança quanto a adulto, quando eles estão com a infecção, não pode entrar na piscina. Porque a água vai favorecer com que esse micro-organismo prolifere. Então, enquanto está tratando, realmente não pode entrar água. Mas depois, tem outras formas que a gente pode fazer. Se o paciente, às vezes, anatomicamente, o conduto auditivo do paciente é mais tortuoso. Então, ele acumula mais água mesmo. Isso é uma outra coisa. Vou só fazer um adendo aqui rapidinho. Tem muito paciente que fala, mas a minha água não sai do ouvido. A água, ela sai do ouvido. Ela só não sai se tiver alguma coisa bloqueando essa saída. Muitas vezes, um acúmulo de cera. Então, a água, ela sai. Tem formas de a gente tirar a água, balançar, puxar a orelha, bater na cabeça, que nem a gente geralmente faz. Mas, voltando ao assunto das otites, tem pessoas que têm um conduto mais tortuoso e acumula muita água lá que demora para sair. Então, esses pacientes podem, sim, ter otite de repetição, porque a água demora para sair. Nessas situações, a gente pode fazer um tampão moldado para esse ouvido. Não tampão esse de silicone normal que a gente compra em loja de artigo esportivo. Mas existem tampões que a gente manda moldar no ouvido do paciente. Ele realmente fica vedado mesmo. Então, esse tipo de tampão, para esses pacientes que têm uma tendência maior à otite, é super recomendado e pode fazer natação, não tem problema nenhum. E a utilização do tampão, então, só em casos especiais? Não são, vou começar a natação, preciso de tampão? Não é uma obrigatoriedade. O tampão ou às vezes para dar conforto, tem pessoas que não por otite, mas não se incomodam com a água no ouvido, aí tudo bem, pode usar, mas não é uma obrigatoriedade. Então, você pode nadar sem tampão, sem problema nenhum.
E voltando para os mergulhos, eu tenho alguma profundidade que eu tenho que me preocupar? Uma criança menor, um bebê, pela pressão que na hora que eu vou afundar aquela criança? Olha, se a gente for pensar que o neném, o bebê, ele tem um crânio elástico, né? Não tem... ele ainda está em formação. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque ele tem os seios da face ainda não estão desenvolvidos. Então, o nenenzinho, os seios da face são muito, muito pequenos. Às vezes, nem tem. Então, a função do seio da face, na nossa anatomia, é manter o peso da cabeça. Então, a gente vai respirando, isso vai desenvolvendo, a gente vai crescendo. Então, quando você pensa no neném, você afundar muito, de repente, isso pode trazer um certo desconforto para ele. Mas acho que isso vai muito do método, talvez. Então a gente até comenta pelo método de natação criativa que a gente tem sim os mergulhos, mas não tem a necessidade desses mergulhos profundos. Então, qual a necessidade para a criança, principalmente bebês ali nos primeiros meses, qual a necessidade para ele fazer esse mergulho profundo? Não tem muita necessidade. Então, são mergulhos um pouco mais superficiais que já são o suficiente. E aí a gente vem com aqueles problemas respiratórios, né? Muito comum e muito indicado até para iniciar a natação. Sim. Asma, bronquite. Como você recomenda isso daí? Como você vê a natação no auxílio dessas doenças? A natação para essas doenças, ela realmente ajuda bastante. Por quê? Se você pensar que a asma e a bronquite são doenças respiratórias em que você tem uma falta de ar. Então, você demora para expandir o tórax, você demora para expandir o pulmão. Com a prática da natação, você vai fortalecer essa musculatura intercostal, né, entre as costelas, você vai favorecer, vai abrir mais as costelas, vai melhorar a parte de inspiração e expiração, e com isso vai melhorando o quadro clínico dessas crianças e desses pacientes, no caso. Então, eu acho super recomendado. Eu até conversando com vários atletas de alto níveis, até que já se aposentaram ou não, tive muito contato por ter trabalhado no Clube Pinheiros por muito tempo. A grande maioria, o primeiro passo na natação foi a indicação médica. Todo mundo começa com um problema respiratório, que esse problema ele é praticamente resolvido, até a medicação suspensa, né? E ele praticamente tem uma vida normal, né? Sim, fora que a natação é um esporte completo, porque você trabalha o corpo todo, trabalha coordenação motora, coordenação respiratória, mesmo para quem não tem asma, né? Mas você dá um condicionamento físico muito bom. Então, eu acho um dos melhores esportes, assim, para indicar. Aí a gente vem com outro mito, né? Que é a natação no inverno, que aí eu vou pegar gripe, né? Foi até uma pergunta da Mariana Genesini, que ela falou, a natação traz a gripe mesmo, principalmente no inverno? Não. Mas a gente tem que ter alguns cuidados, né? Então, assim, vou praticar natação no inverno. Eu sou uma pessoa... Porque o que acontece? Gripe e resfriado é viral. Então, a gripe e o resfriado são infecções virais, são viroses. Apesar das pessoas não gostarem desse nome, mas querendo ou não, são viroses. A gente pega isso mais no inverno porque a gente está mais fechado. A questão da natação é principalmente os pacientes que têm tendência a rinites e sinusites. Esses pacientes, no inverno, precisam ter um pouco mais de cuidado por causa do choque térmico. Então, saiu da natação, saiu da piscina, põe um roupão, põe uma toalha, já toma um banho mais quente, seca o cabelo, se agasalha para sair. Porque o grande vilão da história é o choque térmico e não a natação. Então, pode praticar, mas tem que ter esses cuidados. Então, eu sempre comento com os pacientes que vêm com essa dúvida. Eu, às vezes, falo, não, eu faço natação, mas eu tiro meu filho na natação no inverno. Tem muito que faz isso. Né? Ele faz natação, mas aí passa o inverno sem fazer, depois volta, sei lá, setembro, começa a voltar a natação de novo. Eu falo, não precisa. Você precisa ter cuidado de se agasalhar, porque esse choque térmico para o paciente que tem rinite e sinusite favorece a crise. Então, ele pode, porque a gente sabe, mudou o tempo. Todo mundo que tem rinite fala, mudei o tempo, o nariz começou a pingar. O choque térmico funciona dessa forma, mas não é impeditivo de fazer a prática da natação. Como a gente já entrou no papo aí da rinite, teve até uma pergunta da Ingrid Longo, que ela perguntou de fazer aula de natação em piscinas não aquecidas para quem tem rinite. Então, isso aí não é uma boa ideia. Por quê? Porque quando a gente está na água muito fria, o corpo, fisiologicamente, ele precisa se manter aquecido. Então, ele vai liberar alguns hormônios
para você manter sua temperatura corporal. Então, ele libera adrenalina, isso gera um estresse muito grande para o corpo, vai liberar o cortisol. E isso, para o paciente que tem rinite, pode fazer, a longo prazo, que essas crises de rinite piorem. Então, não é recomendado a piscina gelada. Assim, a piscina fria, que não tem aquecimento. Porque isso pode piorar um pouquinho a rinite. Isso é um ponto que eu fui pesquisar, de verdade. Mas, realmente, por causa dessas alterações fisiológicas, num primeiro momento, isso não aparece. Mas, a longo prazo, essa questão dessa liberação hormonal favorece com que a crise de rinite fique mais persistente. Se for uma piscina aquecida, então não teria problema? Não. E aí, a gente tem também outra pergunta da Ingrid Longo, que ela fala sobre a sinusite, que é a relação da natação com a sinusite. Eu fui professor de natação, tive algumas crises de sinusites durante a minha carreira aí, e queria saber se tem essa relação mesmo com a natação ou não. Não, na verdade não. A questão da sinusite, assim, eu sempre falo, os pacientes que têm problemas respiratórios superiores, né, rinite, sinusite, cuidados que tem que ter para evitar de ter essas crises. Porque a gente tem que pensar que a sinusite e a rinite são processos inflamatórios. Às vezes infeccionam e às vezes não, só fica inflamado. Mas o cuidado é, saiu da piscina, lava o nariz com soro fisiológico, alguma solução salina. Por quê? Por mais que, mas não é piscina com cloro, é piscina com ozônio. Altera o que a gente chama de movimento ciliar. Então, no nariz, a gente tem uns cíliozinhos que levam o muco do nariz lá para trás. Com a prática da natação, esse movimento ciliar, ele fica um pouco descoordenado. Então, quando a gente saiu da piscina, acabou a natação, tomou banho, lava o nariz com soro, isso já ajuda muito. E, se o paciente já sabe que ele tem rinite, tem sinusite de repetição, fazer um acompanhamento médico. Porque a partir do momento que você controla o seu problema de base, você não é impedido de fazer nada. Mas não tem uma relação específica, assim, nossa, aumentou a minha sinusite por causa da natação. Não. Pode ser que a sua rinite não está controlada e por isso você está tendo sinusite de repetição. Então, por isso que é super importante. Comecei a natação, sei lá. Começou a ter muita crise? Procura um médico otorrinolaringologista. Porque a gente vai analisar, vai ver o quadro clínico e, de repente, você vai descobrir lá que você tem lá... Tinha uma rinite que não te dava muito sintoma e que, de repente, você começou a ter mais. A gente cuida dessa parte, você pode praticar sua natação sem problema. Ou até um problema estrutural, um desvio de septo, alguma coisa que você nem sabia que tinha. Você nem sabia que tinha. Tem muita gente que, às vezes, tem um desvio, não sabe, mas aí começa a fazer uma atividade física, começa a sentir que tem alguma coisa ali, que não está evoluindo como gostaria. Aí é que vai procurar. Então, também. Então, é importante procurar fazer uma avaliação. Toda prática de atividade física, a gente precisa procurar uma avaliação médica antes, né? Seja cardiológica, mas no caso específico de natação, que a gente sabe que tem muita relação com o nariz, com o ouvido, procurar um otorrino para dar uma olhadinha e falar, não, tá tudo ótimo. Então, a gente falou de todos os mitos aí, da otite, da sinusite. Vamos falar agora da parte boa aí, a estimulação aquática para o desenvolvimento da fala. Ela melhora, ela estimula? Olha, o desenvolvimento da fala, da linguagem, né, do ser humano, a gente desenvolve por interação com o outro, né? Então, como eu falei, o primeiro contato que a gente tem com o mundo é com o toque, é o nosso corpo. Então, você vê, o neném, ele quer pegar tudo, né? Tudo põe na boca, criança pequena, porque é nosso primeiro contato com o mundo. Então, quando a gente fala de natação e a gente está estimulando essa criança, a gente está conversando com essa criança, você está estimulando esse cérebro a ter uma resposta. As primeiras respostas que a criança tem não é fala, é resposta motora. Então, quando você está falando com o nenenzinho, ele ri, ele mexe o bracinho. Isso tudo é a forma que ele está tendo de comunicação. Então, quanto mais interação essa criança tem, melhor para o desenvolvimento de linguagem, de fala. Lógico, além do motor, né? Que é fundamental também. Mas é muito importante. Então, isso ajuda muito, porque dali na interação com a água, ninguém vai interagir com o neném calado, né? E a gente aprende a falar escutando o outro. Então, por isso que é muito importante. Aí, eu vou fazer um parêntese rapidinho. Que a gente viu muito, principalmente nesses últimos anos, por causa da pandemia, cada vez mais cedo as crianças no celular.
Então, tem muita gente que fala, ai, nossa, mas ele é super esperto no celular. Mas a gente se desenvolve enquanto ser humano na interação com o outro. Então, tirar isso aqui das crianças é fundamental. Nossa, mas ai, doutora, mas é que às vezes eu preciso ir fazer um negócio na cozinha. Ok, tudo bem, a criança é pequena, você põe um desenho para ela assistir, mas não pode ser o tempo todo. E é isso que a gente tem observado muito. E essas crianças acabam ficando dificuldade de fala, de linguagem, criança que não sabe pular corda, que não sabe... A parte motora mesmo fica prejudicada. Então, a Sociedade Americana de Pediatria fala que criança até 2 anos de idade, o ideal é que não tenha contato nenhum com tela. E com a pandemia, com o home office, aí a gente entende que teve o home office, teve pais que ficaram dentro de casa, as crianças sem escola. A gente entende isso, mas agora está na hora da gente botar essas crianças para o mundo, para a rua, para a piscina, para poder elas terem esse desenvolvimento, não só motor, como de linguagem, de socialização, de interação com o outro, de resolução de problemas, porque é só assim que a gente vai crescendo, né? Sim, e primeiro a criança desenvolve a parte motora global para depois desenvolver a fina. E ela já vai com aquele dedinho desenvolvendo a fina e acaba pulando uma fase importante. Exatamente, pulando uma fase importante, porque existe uma Sequência. sequência. Né? Então, você primeiro desenvolve grandes grupos musculares para depois desenvolver a motora fina. E aí acaba que realmente são crianças super espertas no celular, mas não sabem correr. São estabanadas, às vezes, para fazer as coisas. Por quê? Porque faltou esse estímulo também. E o corpo está em crescimento, né? E ele tem que reconhecer o corpo dele, ter a consciência corporal do corpo. E com a tela ele vai perdendo um pouco disso, né? Sim. E uma grande coisa importante também que acontece na piscina é a conexão do pais e filhos, né? Então, principalmente em aulas de bebês, né? Que a gente tem o pai, a mãe tem aquele receio de entrar, principalmente as mulheres, molhar o cabelo, o cloro. Mas eu queria que você falasse da importância dessa conexão, principalmente nesse primeiro momento do pai com o filho. Isso é muito importante, exatamente por causa disso tudo que a gente está falando. Se a gente pensar que existe uma conexão, no início com a mãe, que está ali, né? Carregando o neném na barriga. E depois, quando sai, essa conexão é muito importante. Então, na piscina, você tem aquele tempo que é só você e aquela criança. Então, é um tempo de qualidade. É um tempo que você vai passar ali, que você vai conversar. Então, já vai criando um vínculo dessa pai, dessa mãe com esse bebê. Então, você mexendo ali, por mais que de repente, nossa, mas eu trabalho o dia inteiro. Mas aquele momento que você está com aquela criança é aquele momento. Então, ela já tem essa conexão. Para o desenvolvimento emocional dessa criança é muito importante. A parte de segurança, ela se sente segura. Porque meu pai ou minha mãe estão ali comigo. Então, por mais que ela não tenha consciência ainda disso, mas isso vai levando a uma segurança de eu sei que eu posso contar com ele. Uma questão emocional muito grande, que isso vai, ao longo do desenvolvimento neurológico dessa criança mesmo, né? Desenvolvimento da criança, essa conexão só vai crescendo e vai... Para a autoestima dela é muito importante. Então, tudo isso é muito legal. Eu acho que é um trabalho super importante para todo mundo. Eu acho que para os pais também, porque você fica junto. Às vezes, a gente fica... Eu falo que nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa. É tipo assim, nasce no mesmo tempo que acontece, né? Então, aquele período que você está ali, poxa, é um período de qualidade. É um período que você está ali, não tem um celular, não tem uma televisão ligada, não tem nada. É você, o neném, a água e aquela atividade lúdica. Isso é muito legal. Tem o toque, tem o cheiro, tem a voz da mãe. Então, muita coisa que é transmitido naquele momento. E não só o desenvolvimento da fala, que a gente falou, desenvolvimento motor, mas principalmente a segurança aquática, né? Então, isso é muito importante. Então, crianças de 1 a 4 anos, a principal causa de mortes é o afogamento, segundo a Sobrasa. Então, a importância de você estar com essa criança na água, que ela aprender essa segurança aquática, aprender a se virar na água. Não é uma garantia que ela vai, mas te dá uma condição maior para ela, para esperar a chegada de um adulto. Então, essa importância de ele ter esse contato com a piscina por segurança, né? Até por tranquilidade para esses pais. Sim. A gente tem até uma profissional da natação, a Raquel
Correia, que ela fala que segurança aquática, enquanto que a gente fala, uma vida pode ser salva. Então, essa informação a gente tem que levar. Uma informação importante. Queria que você falasse um pouquinho para a segurança aquática, como você vê a importância da natação logo nos primeiros meses, a partir de quando você indica ali a natação? Olha, eu acho importante porque a maioria dos acidentes acontecem geralmente em piscinas residenciais, né? Às vezes, você vai... eu tô em casa, mas é uma distração que você tem. E é importante exatamente por isso, para a criança poder... Ela não vai se salvar, mas ela ter tempo para alguém, porque nesse segundo de tempo, a pessoa já deu falta da criança e já corre atrás, né? Com relação à idade, eu acho que isso tem muito mito. Tem. Né? O que eu acho? Assim, pensando em desenvolvimento, uma criança de 6 meses, ela já passou pelas vacinas. Ela já tem um controle de cabeça melhor do que um bebê muito pequeno. Então, e eu acho... E assim, ela já tem tecido gorduroso, né? Então, assim, pensando até na temperatura. Lógico que ela não vai fazer ela numa piscina fria. Mas, assim, para toda essa questão de controle de temperatura, tudo isso, acho que com 6 meses, a criança já tem uma capacidade melhor. Mas acho que isso é muito, assim, também de conversar com o pediatra dessa criança e os pais. Eu acho que os pais, de repente, com criança muito pequenininha, é complicado, porque realmente é muito molinho, né? Não é nem bebezinho, é muito pequeno. Até a gente, para dar banho na banheira, às vezes a gente se perde um pouco. Mas eu acho que a partir dos 6 meses já é uma idade super boa, que a criança já tem um certo controle motor, pelo menos de segurar a cabeça e aí ela consegue desenvolver bem. Mas eu acho super importante, porque realmente a gente vê que as crianças começam a entrar na natação com 4 anos de idade. Só que nesse intervalo de 6 meses até os 4 anos, a criança já está saindo, já está indo para clube, já está indo para praia, tem uma piscina em casa, tem uma piscina na casa da avó. E essa criança faz como? E ela perde aquela adaptação do meio líquido, que já veio da barriga, do meio ali, que ela já consegue fechar a glote. Então, você perde ali muito estímulo que você conseguiria dar para ela. Sim. Essa criança acaba perdendo. Então, a gente tem estudos em parceria com a Ativa Baby de São Luís, que a gente está fazendo estudos com crianças desde o nascimento dentro da piscina. Então, a gente recomenda antes dos 6 meses, aí você vai procurar um profissional especializado, uma piscina especializada só para aquele bebê, até por causa que ele não tomou a vacina, uma temperatura adequada, o tratamento da água adequado, ou mesmo realizar essas aulas em banheiras, em piscinas, em chuveiros, desculpa, fazer do chuveiro, fazer uma adaptação ao meio líquido, porque a gente encontra também muita criança que chega depois das aulas de natação com aquele receio da água, com aquele medo, que aí tem aquele bloqueio que é um pouquinho difícil de tirar. Então, a aula de natação não acontece só em piscina, ela também acontece em casa, no chuveiro, às vezes um profissional e auxiliar aí nos primeiros banhos, isso também auxilia muito. E a gente falando de natação, a gente poderia falar também para os deficientes, pois o Brasil tem 17 milhões de deficientes, né? Como você vê a importância das aulas de natação para os deficientes? Aí é um capítulo à parte, né, Renato? Porque, assim, como faz diferença para essa população? É uma população que geralmente ela está presa numa cadeira, claro que tem fisioterapeuta, tem terapia ocupacional, mas na água isso proporciona ele ter uma liberdade de movimento muito grande, que ele não tem fora da água. Isso, pro paciente, né, pro deficiente, é um alívio, muitas vezes, para as contraturas musculares, para a pressão da coluna, ajuda no fortalecimento muscular, no desenvolvimento de coordenação. Por quê? Porque no meio líquido ele tem condições de fazer movimentos que ele não faria fora dali. Além de ser... emocionalmente é muito bom, porque melhora a autoestima, dá um pouco mais de segurança, melhora o humor, melhora o sono, aliás, melhora o sono até de bebês também, falando nisso. Então, dá uma regulada nisso. Então, é muito importante. E para o desenvolvimento, exatamente, como no meio líquido você consegue proporcionar outros movimentos, você consegue fazer com que essa pessoa se desenvolva. Às vezes, e paralelo com a terapia ocupacional, com a fisioterapia, quer dizer, às vezes o desenvolvimento que você tem um mito do paciente com deficiente, nossa, porque ele vai ficar assim para sempre. Você tem como tentar melhorar, tirar o máximo dele, das possibilidades. Eu acho que a grande questão
dos pacientes com deficiência, a gente tem que, assim, não é desenganar, como dizem, né? É você tirar o máximo das potencialidades daquela pessoa. E você não sabe qual é a potencialidade daquela pessoa. Então, você botar ele na água, estimular. Quantos pacientes não melhoram? Melhoram a rigidez articular que eles têm. Então, isso é super importante. E nesses pacientes, tem que ter um cuidado otorrinolaringológico também. Porque, às vezes, eles têm muita respiração oral. Eles têm algumas malformações, às vezes. Então, a gente precisa ter cuidado. Então, cuidado com o ouvido, cuidado com o nariz. Os mesmos cuidados. Lavar o nariz, secar o ouvido. Isso é importante, porque como eles, às vezes, têm realmente algumas alterações anatômicas, então é importante ficar de olho nisso também. Mas, nossa, eu acho que a natação, a terapia dentro da água para esses pacientes eu acho que é um divisor de águas para o desenvolvimento deles. É muito importante. A natação criativa apoiava o projeto Liberdade através da água. A gente atendeu 100 deficientes de forma gratuita na região do Sacomã. A gente tem estudos de acompanhamento, né, do progresso em um ano, como teve essa melhora, né? Quem quiser os estudos, a gente entrega, a gente escreveu um livro também falando sobre isso, criou uma metodologia. Então, foi provado na prática durante um ano a melhora com aula de uma vez por semana só. Com esses alunos, a gente teve 2 casos de uma criança e um adulto que andou pela primeira vez dentro da piscina. Imagina dando os primeiros passos ali. Isso é muito legal. Então, a natação vem com um papel importante, né? Vem como complemento para outras atividades, né? Sim. E queria agradecer muito a sua presença, doutora Marcela, mas queria que você falasse para o nosso público onde te encontrar. Quem quer uma consulta, faz consulta online, consulta presencial, seus projetos. Bom, eu agradeço muito a possibilidade de estar aqui, né? E foi muito legal. É um assunto muito, muito delicado, é um assunto que traz muitos questionamentos. Espero ter esclarecido aqui algumas coisas para vocês. Mas eu trabalho aqui em São Paulo, tenho consultório lá na Vila Olímpia, né? Também faço telemedicina. Apesar de a telemedicina a gente consegue ajudar bastante, mas não substitui uma consulta presencial, um exame físico e tal. E eu sou otorrinolaringologista que atendo adultos e crianças também. E essa área toda de desenvolvimento, de linguagem, muitas vezes atraso de linguagem, aprendizagem, isso tudo também faz parte da minha área de atuação. Então, estou à disposição de todo mundo. Então, muito obrigado pela sua presença, né? Já deixo um convite aí para uma próxima entrevista, para a gente aprofundar algum desses temas. Alguém ficou com alguma dúvida ou quer que a gente aprofunde, é só mandar ali nos comentários que viu que a gente respondeu tudo hoje. É verdade. E tendo dúvidas, manda para o Renato, manda também lá no meu perfil, @doutora Marcela Cardoso, e a gente marca outro dia de vir aqui responder mais perguntas de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada.